Olá, que bom ter você aqui no nosso programa de inovação em finanças Natura &Co. O tema de hoje está muito conectado com nossa missão. Inovação que vem do financeiro, a revolução das fintechs. Acredite! E quem precisa ver para crer ou ouvir para crer, hoje temos Uri Rapaport contando para a gente sua trajetória em finanças até a criação de sua startup Swap. Seja muito bem-vindo, Uri. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês, pessoal. Bacana. Uri, quando lidamos com um programa de inovação, a palavra finanças é sempre associada a ganhos e perdas de projetos, e não necessariamente de projetos de inovação em processos e serviços da área financeira. Como podemos inverter esse mindset? Excelente. Bom, muito obrigado por essa pergunta, pela introdução. O que a gente percebe é que as empresas, elas, enfim, como você mesma disse, estão sempre procurando corte de custos, aumento de receitas, né? E esse trabalho, ele é um trabalho muito drivado pelo próprio financeiro. A grande oportunidade que está acontecendo e que é relativamente inédita no mundo empresarial é que a gente está passando por uma grande revolução tecnológica. Então, houve uma primeira revolução que foi a internet, uma segunda que foi a implantação de serviços de nuvem e uma terceira que foi a revolução dos celulares, mobile. A quarta grande evolução que está acontecendo no mundo de tecnologia, ela impacta diretamente o financeiro. E é justamente a transformação de todos os negócios em fintechs. E por que isso acontece, né? A maior parte dos negócios, eles que têm uma relevância numa determinada cadeia de valor, lidam com muitos fornecedores e muitos clientes. E a grande percepção dos negócios que vem acontecendo é que hoje, todos os serviços que são providos pelo banco, tanto para os fornecedores quanto para esses clientes, poderiam ser entregues pelas próprias empresas. Até, por exemplo, o caso da Natura ou o caso da 99, de onde eu venho, né? Então, antes de fundar a Swap. Então, o que a gente percebe é, por meio de inovações financeiras e tecnologias financeiras, é possível melhorar tanto a experiência do cliente quanto os financials do negócio, gerando mais receitas e diminuindo custos. Então, a grande chave para inverter essa lógica justamente é olhar para o financeiro muito mais como um gerador de produtos e soluções para os seus clientes do que só uma área de suporte. Muito bacana. É bom ter essa visão, né, de todas as transformações e revoluções que fomos passando até chegar nesse momento, né? Bom, você falou um pouco da sua carreira na 99, mas conta aí pra gente um pouco mais sobre sua trajetória. Perfeito. Hoje eu cuido de produto, marketing e RH, mas na verdade eu não comecei minha carreira assim. Eu comecei minha carreira no financeiro mesmo, trabalhando com fusões e aquisições na Abril. Eu passei 2 anos e meio trabalhando com isso e depois eu fui para a 99, logo no comecinho, achando que eu ia fazer grandes projetos e, na verdade, eu comecei do começo mesmo, né? Fazendo coisas desde limpar o chão do escritório, fazer pesquisa com promotores, e cuidar dos relatórios financeiros das apresentações de board. Então, na verdade, a maior parte da minha carreira foi construída no financeiro. Mas eu sempre tive essa vontade de empreender e de gerar novos produtos e soluções. Então, lá no 99 mesmo, a minha primeira iniciativa fora do financeiro foi a criação de um produto, na época que a 99 criou para competir com a Uber, que chamava 99 Top. Depois eu trabalhei nas rodadas de funding que a gente fez, especialmente a série C, e foi justamente nesse contexto de grandes otimizações que a gente tinha lá no 99 para fazer de custo, na parte de pagamento das comissões dos motoristas. E na otimização geral dos resultados e da experiência do cliente, que a gente começou lá no financeiro mesmo a identificar que existia uma grande oportunidade, né? Todo o dinheiro que a gente gastava com TEDs e DOCs para pagamento dos motoristas era um dinheiro que poderia ser usado em muitas outras coisas, na verdade, da empresa, né? E a gente, como startup, não tinha dinheiro para gastar. Isso é muito bom, né? Quando você está numa empresa que tem essa limitação de recursos, isso faz você ir atrás de soluções mais criativas, né? E lá no financeiro, ao enxergar esse problema, ser a área que estava levantando fundos, ser a área que fazia a gestão do caixa,
a gente também foi atrás de uma solução financeira para resolver esse problema, né? E se a gente pagasse todos os motoristas, em vez de usando transferências bancárias, a gente usasse um cartão pré-pago, né? E tirasse todo esse custo. Então, a gente começou essa experiência, foi uma experiência muito legal e as grandes vantagens que isso trouxe a princípio foram a diminuição dos custos das TEDs e DOCs e a melhoria da experiência, né? Uma coisa que a gente percebeu foi uma TED demorava uma semana para cair para o motorista, às vezes um mês, dependendo da integração que a gente tinha, né? E por meio do cartão a gente conseguia pagar na hora e ter um baita diferencial perante os concorrentes, né? Isso foi uma grande alavanca de valor para o nosso negócio. E conforme isso foi crescendo, muito alavancado pelo financeiro, isso começou a se transformar em uma grande inovação de produto. Então, bom, eu participei bastante desses projetos, especialmente mais para o final da minha passagem, que eu estava um pouco mais focado em business development e parcerias estratégicas. Começou a ficar cada vez mais claro, né, que dentro do ecossistema que a gente tinha criado, de centenas de milhares de motoristas e de milhões de passageiros, existia uma oportunidade escondida de realmente começar a criar uma fintech lá dentro. E foi muito com base nisso que eu e o Doug, que era o head de estratégia do grupo, a gente se uniu para fazer esse projeto, né, essa nova vertente de negócio. Então, quais são as grandes vantagens, né, que a gente percebeu? A primeira vantagem óbvia é a melhoria da experiência, né? Então, a gente já tinha percebido que o pagamento ele podia ser super traumático para o usuário, quando ele não dava certo, quando não oferecia o cartão certo para o usuário, quando ele era recusado por motivos de antifraude ou qualquer outra dessas coisas, ou poderia ser uma experiência incrível, como simplesmente você sair de um táxi, sair de um carro particular e não precisar nem se preocupar em colocar a mão na carteira, né? E do lado do motorista, ao mesmo tempo, né, ele podia ser super ruim, difícil, complicado. Às vezes o próprio motorista não tinha conta bancária para receber o dinheiro, ou ele poderia ser uma experiência incrível em que o dinheiro chegava na hora no cartão dele, né? E esse ponto de bancarização, né, é um ponto relevante também, acredito, para a Natura, a Avon, né? A gente lida com consultoras e revendedoras que muitas vezes estão nessa situação também, né? Exatamente, assim, a gente se inspirava muito na Natura, essa é a verdade, inclusive fez conversas de benchmarking com a Natura algumas vezes, e até por enxergar que existia uma grande similaridade, de certa maneira, operacional no modelo de negócios, né? Então, a gente tinha milhares, né, centenas de milhares, vocês até talvez milhões, de prestadores de serviços e parceiros que não eram contratados pela empresa, mas eram extremamente relevantes para a construção do modelo de negócios, né? E ajudar esses motoristas a terem mais eficiência, uma experiência melhor no dia a dia, era a chave para a gente ter cada vez mais relevância no mercado. E do lado dos milhares, milhões de passageiros, ou do lado da Natura clientes, né, finais, a dinâmica era muito parecida também, né? Então, a gente sempre olhou muito com um olhar de admiração para a Natura, olhando sempre para esse tipo de benchmark. Bacana, legal saber, não sabia dessas interações anteriores, muito bom. Tem um outro ponto também aqui, Uri, né? É comum a gente ouvir as pessoas dizendo que é mais fácil inovar quando se é uma startup. E aí eu queria saber se você concorda com essa visão e quais são as principais diferenças, na sua opinião, né, entre riscos no investimento entre startup e empresa tradicional. Boa. Acho que a grande diferença, né, de uma startup para uma empresa tradicional, vamos dizer assim, é que comumente a gente ouve empresas tradicionais falando de inovação como uma área separada, quase como uma competência separada, né? E o que a gente percebe muito nas startups é que tudo na startup tem que ser inovação, porque a gente está efetivamente, como uma startup, sempre propondo uma nova maneira de fazer as coisas, por definição, né? Enquanto a área de inovação dentro das grandes empresas é uma área que acaba questionando os modelos de negócio vigentes e, de certa maneira, propondo até uma certa destruição de valor
antes de geração de novas oportunidades, né? Então, nesse sentido, é possível enxergar que para uma startup pode ser mais natural, né? A inovação pode fazer mais parte do dia a dia. Mas, de uma outra maneira, né? A grande realidade é que uma startup, o desafio da startup está justamente no modelo de distribuição, né? E o desafio para as empresas grandes na construção das inovações, né? Então, talvez a melhor maneira de fazer uma ponte entre essas duas realidades seja o paradigma da parceria, né? Então, se uma startup ela não tem os canais de distribuição que são consolidados pelas empresas tradicionais, e se as empresas tradicionais têm uma dificuldade inerente em inovar, eu acho que uma empresa, um tipo de empresa pode aprender muito com outra e pode colaborar de uma maneira muito bacana com outra, né? Então, não é incomum, por exemplo, no caso da Swap, a gente ter parcerias com empresas maiores, mais consolidadas, que têm uma massa de usuários super grande, que tem conhecimento gigantesco num determinado nicho ou segmento, e a gente, por meio das nossas novas tecnologias, da nossa nova abordagem, consegue acelerar o processo de transformação dessas empresas, né? Então, a gente tem, por exemplo, APIs, ou a gente tem aplicações white label, que a gente consegue colocar à disposição dessas empresas para elas conseguirem inovar rapidamente. Então, eu até brinco, né, que hoje a Swap consegue ajudar uma startup ou uma empresa consolidada a construir uma nova fintech mais rápido do que tomaria para abrir uma conta bancária. Então, isso é mais ou menos a mesma coisa do que falar que a gente consegue construir um prédio mais rápido do que alugar uma casa, né? É meio maluco, assim. Na 99 mesmo, a gente chegou a demorar 4 meses para abrir uma conta corporativa num banco tradicional. Então, assim, hoje na Swap a gente consegue habilitar isso em algo em torno de 2 semanas a 3 meses, dependendo do produto. Então, acho que o caminho da parceria, ele é um caminho que é muito, muito vantajoso para todos os lados. Legal, um bom jeito de equilibrar, né? O melhor de cada lado, o melhor da startup e o melhor do tradicional. Bom, para o financeiro que está nos vendo, ouvindo agora, por onde eu começo a inovar? Tem algum segredo, alguma dica para compartilhar, pensando aí no seu início de carreira como financeiro? Com certeza, né? A grande migração que aconteceu na minha carreira e o grande aprendizado, né, que eu passei trabalhando primeiro com finanças e depois como business developer, parcerias estratégicas, projetos especiais e efetivamente com coisas novas, né, foi que fazer inovação não é desconectar a empresa dos seus propósitos estratégicos, e sim acelerar esses resultados, né? Então, todas as vezes que eu fui, vamos dizer assim, que eu propus iniciativas que não conversavam com os planos estratégicos da empresa, elas não aconteciam. Toda vez que eu propunha iniciativas que obviamente colaboravam para os objetivos de curto, médio e longo prazo, eu sempre tinha o suporte da organização. E eu acho, honestamente, que isso se aplica tanto para empresas grandes quanto pequenas, né? Então, se fosse para falar aí para os financeiros que também estão com vontade de criar novos produtos, gerar um valor que não seja meramente incremental, ou que não estejam focados em suporte, eu diria para se conectar ao extremo com os objetivos estratégicos da empresa e, ao fazer isso, né, tornar óbvio e claro os ganhos de receita, os ganhos de experiência, os ganhos de custos. Eu acho que é muito improvável os stakeholders não apoiarem essas iniciativas, né? Bacana. Uri, muito obrigada por compartilhar sua história tão inspiradora com a gente. Para quem está ouvindo... Desculpa, imagina. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Foi incrível falar com vocês. Legal. E para quem está vendo ou ouvindo esse episódio no lançamento, amanhã, 16 de setembro, teremos o evento ao vivo, que conta quais são as soluções da Swap e como ela está revolucionando o mercado de fintechs. Mas quem perdeu, pode ver lá no nosso canal do YouTube.